¿Por qué quería el gobierno de Alan García que Odebrecht, constructora, ejecute el proyecto? Veja bem, o Alan Garcia, ele, e isso é uma percepção que eu tive pessoalmente, ele confiava muito na gente. Eu diria o seguinte, os projetos que nós assumíamos como desafio eram entregues. Então eu me lembro, por exemplo, de uma discussão que houve na época do metrô, certo? Onde ele gostaria muito na época, o metrô de Lima, que nós assumíssemos o metrô, nós conseguimos ganhar a licitação. E eu me lembro que uma vez eu tive com ele e ele disse, olha, tomara que vocês ganhem, porque eu sei que entrega antes de eu me eleger, ou antes de meu mandato acabar. E nós construímos o metrô de Lima, que era enrolado há não sei quantos anos, em 18 meses. Qual é a empresa que construiria um metrô em 18 meses? Então, a escolha da Odebrecht era justamente porque os governos sabiam que a Odebrecht entregava. Se o fato da gente ter acesso também às pessoas era pelo fato de doação, é o que eu digo. A Odebrecht, ela funcionava num tripé, certo? Em primeiro lugar, ela era a empresa que mais cumpria suas obrigações. Não tem nenhuma empresa de construção na América Latina que entregou os projetos que a Odebrecht entregou. E todos sabiam disso. Se você fosse contratar uma obra, você ia querer a Odebrecht. Óbvio que existia o segundo pé, que é a relação de confiança que você construía. E óbvio que existia o terceiro pé, que as pessoas com quem você tinha relação de confiança, confiavam em você, também esperavam que você contribuísse com o projeto político dela. E a gente também tinha interesse em contribuir com o projeto político das pessoas que iriam nos ajudar. Então, a gente funcionava no tripé. As pessoas falam muito da questão de propina, mas o que o Odebrecht fez no Peru, eu diria o seguinte, foi 99% por mérito próprio e capacidade. E as pessoas contratavam o Odebrecht por capacidade. Se houve propina e aí foi o erro, eu lamento muito até, porque isso faz as pessoas esquecerem tudo que a gente fez no Peru. Quantos anos o Lima queria ter o metrô? Foi o Odebrecht que conseguiu viabilizar o metrô. E quantos anos o projeto de ISA? Foi o Odebrecht que conseguiu viabilizar. Existiria a ISA, existiria o metrô, existiria tantos outros projetos no Peru se não fosse o Odebrecht? Não estou aqui dizendo, se houve propina por trás, isso tem que ser penalizado. Estou dizendo, reconheço. Agora, não foi pela propina que houve os projetos. Se nós tivéssemos pago a propina e não tivéssemos capacidade, não iria acontecer os projetos. ¿Qué proyectos ha conversado o conversó con el presidente Alan García? Alan García, eu me lembro que a gente conversou muito sobre o gasoduto, por essa questão do Contur, e eu me lembro que era o metrô. Eram os dois projetos que os dois projetos assim, mais assim prioritários, digamos assim, para Alan García. Eram os dois projetos. Eu me lembro que com o Omala foi mais a questão a principal foi a questão do gasoduto. O Omala era praticamente o gasoduto. E com Toledo foi a questão das IRSAs. Era o projeto de Toledo, era as IRSAs, entendeu? A maior parte da IRSA foi construída no governo Alan García, mas quem fez ali. Então, eu me lembro que Toledo era as IRSAs, Alan García era o metrô de Lima e o gasoduto, e Omala era o gasoduto. En las obras o en los proyectos que usted ha hecho referencia, que ha conversado con Alan García, sobre qué temas han tratado? Veja bem, muitas vezes o que acontecia? Eu quando ia até essa reunião, o Mamere e o Barata, em geral, iam comigo. O que é que eles pediam para mim? Marcelo, reforce para Alan García, reforce para ele o compromisso da empresa. Por exemplo, dá um exemplo aqui. No caso do ISA, de Toledo, dá um exemplo assim. No caso de ISA, que eu me lembro bem, tinha um problema que o Toledo queria
que a gente cumprisse, terminasse o ISSA antes dele terminar o mandato. E era impossível. Aí o Barata chegava para mim e dizia: Marcelo, vá lá e diga que a gente vai entregar alguma coisa. Porque se você for lá e dizer que a gente vai entregar alguma coisa para ele inaugurar antes da eleição, ele vai acreditar. Então, muitas vezes as pessoas, eu não me lembro especificamente, mas existia sempre temas onde a gente precisava influenciar, conseguir as coisas. E aí, o que meus diretores pediu quando eu ia lá, era o seguinte: Marcelo, reforce esse tema aqui, a empresa vai estar por trás, a empresa vai disponibilizar os recursos, a empresa vai fazer investimento. Ou seja, eram pontos, no fundo, que eles me usavam para reforçar coisas que, vindo, digamos assim, do presidente da Odebrecht, o cara saberia. Só isso, não tinha nada ilícito, entendeu? ¿Con quiénes? Usted ha hecho referencia a dos personas con las que ha conversado. Agora, um ponto importante, o que eu acho importante dizer é o seguinte: propina, quem inventou não foi o Odebrecht. Tá? Inclusive o seguinte, eu assumi o Odebrecht como todo, tem 6, 7 anos, entendeu? E no Peru, então, eu deixo claro, se a gente tinha uma relação política, certo, de grau 10, os nossos sócios tinham de grau 40, 50, 60. Então, colocar em perspectiva o seguinte: se houve propina em algum projeto, essa propina foi acertada provavelmente pelos sócios locais. Então, se houve então, eu digo o seguinte: a gente provavelmente, é importante entender isso. Então, é muito provável que propinas vinculadas a projetos específicos, certo? Eu acho que o Barata ou o Boleira vão poder, com toda certeza, indicar se houve contribuições de campanha nossas aos candidatos a presidente, alguns coisas. Mas provavelmente propinas relacionadas a projetos específicos, se houve, eu acho difícil que um empresário peruano ou um político peruano delegue a uma empresa brasileira a negociação de algo dessa maneira. Então, provavelmente, propinas relativas a projetos específicos devem ter sido negociadas e pagas por empresários peruanos. Sócios, subempreiteiros, não sei. Mas eu não acho que um político, um governador, um alcalde, um congressista, um funcionário público de uma estatal peruana, eu não acho que ela negociaria com a empresa brasileira, com um brasileiro. Ela provavelmente negociaria, se existiria muito mais à vontade, negociar com um subcontratista ou um sócio peruano, e ele avisava a gente quanto era o custo e nós reembolsaríamos a ele. Imagino, para mim não faz sentido relacionar a Odebrecht com propinas específicas. Não estou dizendo que não havia pagamentos da Odebrecht para as campanhas a presidente. Aí sim eu sei que Barata tinha relação. No caso de Ollantaytamala, eu sei que nós tínhamos mais acesso ao Ollantaytamala. No caso específico de Ollantaytamala, nós tínhamos mais acesso ao Ollantaytamala do que os empresários peruanos, que viviam em briga com ele. Isso é verdade. E esse acesso ao Ollantaytamala foi conseguido pela relação que a gente tinha com o PT aqui no Brasil e por esse recurso. Então, mas com exceção de Ollantaytamala, todos os outros presidentes, o acesso que os empresários locais, nossos sócios, subcontratados e concorrentes tinham, era muito maior do que o acesso que a Odebrecht tinha. É porque, infelizmente, é o seguinte, é que a Odebrecht resolveu colaborar. Nós estamos desnudando as coisas, nós estamos falando, mas com certeza o que a Odebrecht pode nos desnudar em relação ao Peru é 5% do que existe no Peru. Vamos encarar essa realidade.
É porque nós somos a única empresa que está colaborando. Então, o Ministério Público aqui do Brasil e o Brasil procurou fazer com que as empresas brasileiras colaborassem não só em relação ao que elas fizeram aqui, como elas fizeram lá fora. Agora, então o que a gente fez já está dito aqui ao Brasil. Agora precisa saber o que as outras fizeram. ¿Por qué usted ha hecho referencia a propinas cuando le solicité me haga referencia a los temas de los proyectos que conversó con Alan García? Não, eu não relacionei propina. O que eu disse é que, pelo contrário, eu disse que com Alan García, eu nunca tratei de propina, nunca tratei de nada ilícito com Alan García. O que eu fiz uma menção, quando falaram de projeto, quando o senhor mencionou assim, a questão de propina por projeto, eu disse, no que tange a projetos, o que eu acho mais natural é que quem tem assumido a relação e o pagamento político, projeto a projeto, aí não estamos falando de uma relação com Alan García, é o sócio local. É que uma empresa estrangeira, no Peru, por mais que os nossos principais diretores de contrato, a gente tentava até mudar, mas eram brasileiros. Até a gente tentava mudar isso, como a nossa delegação é muito grande, a gente tinha acho que 2 diretores de contrato peruano. Imagine se um funcionário público peruano fosse negociar uma propina, ele preferia conversar com o peruano. Então é meio achar que... Então quando o senhor mencionou essa questão, eu falei, eu não tratei de nenhum tema. O que eu disse é o seguinte, eu acho que Barata e Boleira podem dizer claramente quanto foi que a Odebrecht doou, certo? E pode dizer se houve por essa doação alguma contrapartida específica, contrapartida geral, eles podem dizer isso. Agora, projeto a projeto, no meu entendimento, por uma lógica de como funciona o negócio, certo? Eu não acho que houve a liderança, se houve propina projeto a projeto, ele provavelmente, não estou dizendo que a gente não participou se houve, mas ele provavelmente foi liderado pelo sócio local ou por alguns subcontratista local. Muitas vezes você tem um subcontratista local, isso que eu estou falando é como funciona o mercado de construção em toda a América Latina. Muitas vezes você tem uma empresa pequena que é proprietário de máquinas, que tem uma relação com um determinado funcionário público, ele consegue acesso a ela, só que ela não tem dimensão para tocar determinada obra. Então ela entra como subcontratista. Isso também ocorre. Então, o que eu digo é o seguinte, na minha opinião, as propinas pagas no Peru merecem uma investigação sobre as empresas peruanas. Porque o que a Odebrecht tinha que dizer sobre as propinas pagas no Peru já estão, a meu modo de ver, relatadas ao Ministério Público Brasileiro. Até porque eu creio que todos tiveram a oportunidade de ser colaboradores. Se eles omitiram, eles vão ter problema aqui com a justiça brasileira. O brasileiro que está no Peru, ele está muito mais preocupado com a justiça brasileira. Porque se ele tiver um problema com a justiça peruana, ele pode voltar, mas ele tiver acertado sua vida com a justiça brasileira, ele nunca vai ser deportado do Brasil. Agora, com o Brasil, ele morre de medo. Então, o Brasil, eu imagino o seguinte, que os colaboradores brasileiros que fizeram qualquer coisa ilícita no Peru, com toda certeza, já chegaram para o Ministério Público Brasileiro e falaram tudo. Se não falaram, são malucos. Porque no processo de colaboração de uma empresa, eu não estou dizendo que, mas no processo de colaboração, todos tiveram a oportunidade de entrar. Então, o que eu imagino que pelo menos os ilícitos de representação já estão relatados aqui no Brasil. Então, o que a Odebrecht fez de errado no Peru já está relatado. Eu acho que agora o que precisa é a investigação sobre o que não está relatado, porque não foi feito pela Odebrecht. E lembre, a Odebrecht é uma ponta.
nós atuávamos nesses países através de outras empresas. E tem países que, por exemplo, nós nem tínhamos. Aí eu sei, porque, por exemplo, você vai para o Peru, realmente a gente tinha acesso aos presidentes. Em outros países a gente nem tinha. Por exemplo, quando chega numa Colômbia, na Argentina, a gente só atuava através de lobista, ou aí era só através dos empresários locais. Porque nós não tínhamos relação com os presidentes. Barata le ha informado sobre propinas a funcionários en el Perú? Não, Barata nunca me ha informado. Não era assim que a gente funcionava. Eu sabia que ele fazia pagamentos não contabilizados, certo? Se esses pagamentos não contabilizados, para quem ia e se iam em função de algum acerto ilícito ou era apenas uma ilicitude eleitoral, eu não posso afirmar. Ele não me dizia que fazia. Ele nunca me disse: Marcelo, eu acertei tal propina, eu fiz tal pagamento ilícito. Ele não me dizia isso. O que eu sabia era que ele fazia pagamentos não contabilizados. Isso eu sabia, entendeu? Não sei para quem, e mais deduzo que ele fazia para todos os candidatos. Barata ha dado um pagamento não contabilizado a Alan Garcia? Não sei. Imagino que isso eu digo da maneira que a gente atuava, é o seguinte: imagino que todos receberam, ou direto ou indiretamente, ou quando eu digo direto ou indiretamente, ou não contabilizado de uma maneira diretamente, ou através de parceiros nossos que depois eram reembolsados. Mas é o que eu disse. O que é que eu digo? Todo lugar que a gente tinha uma relação política mais presente, em geral nesses lugares, você, naquele tripé, você apoiava o projeto político. Quer dizer que se a pessoa tinha uma relação grande com você, em geral, você era um grande doador. Se a doação era lícita ou ilícita, aí cabe a cada um dizer. Mas, normalmente, será um doador. Se você é um grande doador, eu posso lhe assegurar que, em geral, envolvia caixa 2. Porque, em geral, um volume de caixa de doação oficial chamaria a atenção da mídia, Então, eu sempre digo, eu não sei se houve ilicitude, mas se me perguntar ali, eu vou dizer com toda certeza, mesmo sem saber especificamente, eu acho que ali no Peru, pela relação que a gente tinha com todos os grandes candidatos a presidente e presidente, eu creio que houve sempre algum tipo de pagamento não contabilizado ou ressarcimento de outros que fizeram doação. ¿Ha contratado usted a Alan García o sus empresas como conferencista o consultor posteriormente a que este ha sido presidente? Não sei, mas não duvido. Isso era também, isso era uma coisa que nós fazíamos, no sentido de que nós prezávamos muito exatamente o seguinte: apoiar as pessoas quando elas saíam do poder. Era um hábito que a gente tinha. Então, eu não sei especificamente, mas em vários casos, uma das maneiras de você ajudar as pessoas na hora que elas saem do poder é você contratar elas, não porque seja algo errado, porque normalmente as pessoas têm o que contribuir do ponto de vista de visão política, visão econômica. Então, por exemplo, eu me lembro que quando nós tínhamos reuniões da Odebrecht, que ia muitos dirigentes da Odebrecht no Peru, exemplo que eu falei, por exemplo, o PPK, ele era ex-ministro, ele era um consultor econômico, e eu me lembro que nós contratamos o PPK para dar conferências para a gente, não tinha nenhuma ilicitude, ele era ex-ministro, conhecia aquilo como ninguém, entendeu? Podia dar a visão para a gente que estava chegando, de uma visão econômica e política do Brasil. Então, eu não duvido nada que o Barata possa ter ajudado Alan Garcia numa conferência.
Se isso era, aí que eu estou dizendo, se isso era fruto de algum acordo ou não, aí Barata vai poder dizer. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: o fato de você contratar não é necessariamente lícito. A licitude ocorre se essa contratação foi derivada de algum compromisso que você assumiu com ele. Que aí Barata vai poder dizer, mas não duvido que temos contratado. ¿Usted es amigo de Alan García? Bem, amigo é um termo que eu estou dizendo, amigo, normalmente a gente diz que a gente conta na palma das mãos os amigos que a gente tem. Agora, eu era uma pessoa que tinha eu acho que eu tinha uma relação de confiança, mas eu tive com o Alan Garcia 6, 7 vezes. Nunca tive um papo de amigo com ele, mas eu acho que ele confiava na gente como empresa e ele me via como uma pessoa que representava a organização. E Alan Garcia, ele teve uma vez que eu tive com ele, a primeira vez que eu tive com ele, inclusive depois da conversa que eu tive com ele, ele me puxou e eu, sem saber, me levou para frente do palácio e deu uma entrevista ao vivo no Jornal do Meio-Dia. E eu nem sabia que ele ia dar essa entrevista. Onde ele falou, estou aqui com o Marcelo Odebrecht, empresa que investe aqui, e eu tenho a grata oportunidade de dizer que eu talvez seja o único presidente que conhece as 3 gerações da família. Já tive, porque Alan Garcia teve com meu avô no primeiro mandato, depois com meu pai, depois comigo. Então, quer dizer, era relação de confiança. Agora, amigo, a gente diz que tem na palma das mãos, né? Quantos amigos cada um de nós temos? 5, 6 amigos mesmo. ¿Su padre es amigo o era? Da mesma forma, mesmo tipo de relação, era uma relação de confiança empresarial. Quiero que me detalle cómo era el acceso que usted tenía al Palacio de Gobierno. Acesso, quando eu ia, o Barata marcava as reuniões, o acesso era normal. Eu me lembro que a gente tinha 2 maneiras de entrar no Palácio do Governo. Eu me lembro que era naquela porta lateral de uma rua que não passa carro, quer dizer, o Palácio do Governo está aqui, tem aquela rua lateral que não passa carro, ou passa carro, eu não sei, mas acho que não passa carro, e logo que você sai da rua principal da praça, você tem aquela porta, que era um dos casos, e o outro você vai pelo outro lado, você estaciona o carro dentro, aí passa por mais burocracia. Os dois tem, mas um você passa mais por dentro do Planalto, ou por dentro do Palácio. E normalmente as reuniões se davam ou na antessala, você tinha daquele salão, ou no escritório que tinha, mas normalmente era ali, todos os presidentes. O mais informal, eu me lembro que era Toledo. Eu acho que o mais informal do ponto de vista do local. Mas todas as reuniões não eram reuniões, não havia essa história de reunião escondida. Inclusive, várias dessas reuniões os presidentes divulgavam. Como eu falei, ele pegou, não tinha reunião que eu me lembre assim, escondida, não existia isso. En otro lugar, además del Palacio de Gobierno, hasta la fecha de su detención, ¿usted se ha reunido con Alan García? Com Alan Garcia, como presidente, eu só tive com ele no Palácio, em alguns eventos, por exemplo, quando nós completamos acho que 30 anos de Peru, ele foi lá num evento, no que foi no hotel, ele fez uma pequena palestra, e eu me lembro que eu tive com ele, ele não mais presidente, ele já tinha saído da presidência, na casa do Barata, mas já era o Malo. Mas com o presidente, eu só tive com ele, que eu me lembro, no Palácio e em alguns eventos oficiais. No siendo presidente ya Alan García, ¿en cuántas oportunidades se ha reunido con él? Eu acho que eu tive uma. O que aconteceu é o seguinte, quando eu ia no Peru, eu sempre procurava estar com alguns ex-presidentes que eu tinha mantido relação, para que a pessoa não achasse que a partir do momento que ela sai da presidência, eu abandonei ela. Então, eu tentava sempre, mas obviamente que nem sempre a agenda coincidia, porque eu marcava primeiro a minha ida, se marcava e depois a gente tentava. Eu me lembro que
uma vez eu me lembro, na casa do Barata, ele já como ex-presidente, é o que eu me lembro. No Brasil? Não, no Brasil eu não me lembro de ter estado com o Alan Garcia. Posso ter estado em alguma dessas cumbres oficiais de presidentes da América Latina que teve no Brasil. Mas no Brasil, o único que eu estive foi o Orlando Tomala, que eu já falei no outro depoimento, que ele foi lá em casa agradecer, inclusive, depois de eleito, mas antes de tomar posse. E o Toledo, que eu tive com ele ainda na época, num evento também, Então, fora o Mala, eu só tive em eventos de essas cumbres de presidente da América Latina. ¿Cuál es la participación del secretario general de Palacio de Gobierno en la época de Alan García, Luis Navaguiber? Era um careca? Pelado. Pelado. Sí, Sí. pelado. Era um pelado? Pelado. Sí, Sí, gordo creo que era. un poco, claro. Un poco. Eu me lembro que tinha um careca pelado que recebia a gente e levava para a sala. Ponto. Eu só me lembro disso, que eu acho que ele recebia a gente e levava. Pelado, mas com roupa. ¿Cómo explica que los hijos de Luis Navaguiber trabajen para Odebrecht o empresas vinculadas a Odebrecht en el Perú? Eu não duvido nada. Veja bem, a coisa mais natural que tem, o senhor não imagina a quantidade de pedido que qualquer empresa recebe, certo? Para contratar tal empresa, tal pessoa, tal isso. E aí você fica numa sinuca de bico. Porque o cara liga para você, isso não é só, isso eu digo o seguinte, não é só funcionário público, não. Outros empresários amigos também ligam. E aí você fica numa sinuca de bico e você tenta dizer o seguinte, o que é que eu fazia se me ligasse? Aqui no Brasil era muito comum. O cara ligava para mim e dizia, pô, empresário, amigo, político, qualquer tipo de coisa, ex-político, banqueiro. Olha, Marcelo, tem uma empresa aqui de um sobrinho meu, ou tem uma sobrinha minha, tem um filho meu que você tem oportunidade, o que é que eu fazia? Certo? Se era alguém que eu não tinha como deixar de atender, eu ligava para algum liderado meu e dizia, rapaz, arranja um modo de contratar. Se era alguém que eu não necessariamente precisava atender, eu chegava e ligava e dizia, olha, atenda, dê atenção. Agora, se não tiver oportunidade, diga que depois a oportunidade vem. Então é caso a caso. Agora, se for olhar dentro de qualquer empresa, o que vai ter de QI, quer dizer, quem indicou, seja político, seja empresário, é enorme. É enorme. Então, eu não duvido nada. Se um secretário de governo liga para você e pede para você ajudar. Agora, a ilicitude tá se você obteve algo em troca. Aí tem que se verificar. Isso só pode ser um indício que mereça ser investigado, mas não necessariamente aí está a ilicitude. Óbvio que o senhor pode dizer o seguinte, que isso faz parte daquele processo onde você construir relações políticas. Mas, então, de certo modo, mesmo que você não tenha dado, aí você pode dizer, não, mas será que o fato de você contratar o filho de tal secretário não facilitou você marcar a agenda? Pode ser. É verdade. Agora, quem vai poder avaliar isso? ¿Cómo explica usted que el hijo de Javier Velázquez Quesquén, primer ministro del gobierno aprista y congresista, también del gobierno de Alan García, haya trabajado en Odebrecht, Colômbia? Eu não sabia, mas também não duvido. É o que eu disse para o senhor, quer dizer, é natural, a gente tem vários casos, a gente brincava sempre, por exemplo, o meu primeiro líder na empresa, meu primeiro líder, diretor de contrato, e uma pessoa que para mim foi uma referência, e foi um dos maiores diretores de contrato com quem eu convivi, ele foi indicado, ele dizia assim, ó, eu entrei aqui indicado por um diretor de Furnas, que era uma empresa estatal do Brasil.
mas ele cresceu por conta própria. Na nossa empresa, existia casos, óbvio, que eu tenho que reconhecer, que existiam casos de pessoas que eram indicadas politicamente, quando eu digo politicamente, não necessariamente por políticos, pode ser por um banqueiro, por um empresário, por um amigo, ou até por diretores internos. Então você tinha problema que você tinha que atender, às vezes, um diretor de outra empresa, que às vezes o cara não era bom e você tinha que dar um jeito de manter o cara. É o que a gente chamava de peixe. Aquele cara é um peixe. Ou é um jabuti em árvore, porque jabuti não sobe em árvore. Então, se tem um jabuti em árvore, alguém colocou. Agora, tem casos de pessoas que são indicadas, que entram por indicação, mas que crescem. Então, tem de toda a natureza. Então, eu acho o seguinte: o fato de você ter um filho, a mulher ou qualquer um contratado, isso por si só, eu acho até que merece uma investigação nesse caso, mas não é necessariamente um ilícito. Quem deve ter conhecimento dele? Provavelmente, se por exemplo, eu não vou dizer que sempre, às vezes a pessoa entra por mérito próprio. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu me lembro isso porque a gente tomou um susto. Nós tivemos uma causa que estava sendo julgada no STJ e que, de repente, um juiz se declarou suspeito porque o filho dele trabalhava em uma empresa nossa. Ele entrou por mérito próprio, ninguém sabia que ele era filho de juiz, entendeu? E ponto final. E nesse caso ninguém vai saber. Agora, existem casos onde o cara... Então, provavelmente, por exemplo, no caso de ser pessoas eminentes no Peru, ou Barata ou alguém, é provável que pode ter ocorrido o quê? Que a pessoa ligou para Barata ou para outra pessoa que ele tinha relação e pediu para contratar. Pode ter ocorrido isso. Nesse caso, o Barata ou essa pessoa vai saber. Ou pode ser que o cara tenha entrado sem nem dizer de quem era filho. Tem que verificar qual é o caso. Qual é o projeto político que você queria apoiar de Alan Garcia? Quando eu digo apoiar projeto político, a gente apoia as pessoas que a gente acha que são afins com a sua área de atuação. Então, por exemplo, é óbvio que qual era a reação de Barata, por exemplo, para apoiar o Lantomala, quando eu disse para ele apoiar. Ele dizia: pô, Marcelo, eu conheço o Keiko, nossos sócios conhecem Keiko, sabe qual é o projeto dela. O Omala é uma incógnita. Por que eu vou apoiar um projeto político que é um incógnito? Não sei o que ele vai fazer. Ele tem o empresariado tem uma reação a ele. Então, veja bem, aí você tem uma pessoa que... Aí, quando é que Barata começou a gostar de Ollanta Humala e acabou? Quando ele começou a defender o projeto do gasoduto, que era um projeto que ele tinha interesse. Então, veja bem, se aparecesse um candidato que fosse contra o gasoduto, nós iríamos ser contra esse candidato. Então, na verdade, você busca apoiar aqueles candidatos que vão defender esses direitos. Isso é no mundo todo. Quer dizer, a indústria siderúrgica defende quem defende a siderurgia. O aço, quem defende a indústria de aço. A agricultura, quem defende a indústria da agricultura. Então, é natural. Você tem, no Congresso você tem a bancada ruralista, você tem a bancada do aço, você tem a bancada financeira. Então, esse jogo de lobby exercido de várias formas é a realidade do mundo todo. En el año 2006, ¿cuál es el proyecto político del candidato Alan García que usted apoyó? Não é. Quando eu digo projeto político é o seguinte: o Alan Garcia era alguém que a gente conhecia, certo? Sabia que ele era a favor de investimentos, por exemplo. Sabia que ele era a favor do gasoduto, que era um projeto que a gente tinha interesse. Sabia que ele era a favor, por exemplo, de construir se ele fez a primeira linha do metrô, ia construir a segunda linha do metrô. Então, eram coisas que pra gente é interessante. Agora, imagine entrar num governo com alguém que não fosse a favor de investimentos em infraestrutura. Então, quando eu digo apoiar o projeto político, é que é o seguinte: se você... Aí, o que é que o cara espera? Quando eu digo apoiar o projeto político,
é apoiar ele de se eleger, ou apoiar ele de eleger uma bancada. Reconheço que quando você faz pagamentos não contabilizados, você nunca sabe se aquele dinheiro vai para a campanha, para o projeto político, ou para o bolso de determinado político. Reconheço também isso, quer dizer, eu acho inclusive que se Odebrecht tivesse feito, eu acho que teria muito menos problemas se todos os pagamentos que ele tivesse feito tivessem sido feitos de forma oficial, transparente. Ao a gente fazer muito via Caixa 2, nós estávamos escondendo o fato de que nós estávamos apoiando determinado projeto político, o que torna uma relação sempre menos transparente, tá? Por mais que seja em cima de coisas legítimas. Então, o que eu digo projeto político, a gente atendia aqueles partidos, aquele projeto de crescimento político, entendeu? Não é o tripé, não falei que é um projeto político específico. Precise si usted ha apoyado o dispuesto el apoyo económico a la campaña de Alan García Pérez en las elecciones generales presidenciales del año 2006 en el Perú. Quem vai poder dizer isso, com certeza, é o Barata. Isso aí eu não tenho como dizer. Quem vai poder dizer isso, eu vou estar trabalhando no que eu acho. Porque eu digo que eu acho que a gente apoiou, mas só quem vai poder dizer isso é Barata. Precise si usted ha dispuesto o ha aportado económicamente a la campaña del partido político del presidente Alan García Pérez en las elecciones generales presidenciales del año 2011. Quem vai poder precisar isso é o Barata.